Né? Fazer ou não a jornada não impede estar aqui com a gente, tá? Sim, sim. Porque Uhum, são momentos, né? Às vezes a gente entra até num propósito, mas o feminino ele é tão reprimido, tão inibido da gente, sabe? Que às vezes a gente tem uma ferramenta tão importante, mas é difícil de acessar. Sempre vai acontecer coisas, né? sim. É sem tempo, é sem hora, é sem previsão, acontece um monte de coisa que tira daquele intuito, né? Porque Uhum, realmente existe essa dificuldade do feminino. Por isso que eu montei uma jornada que, independente da experiência da jornada, poderia estar participando. uhum. E você, Paula, como que foi, meu amor? Você conseguiu ou não? Tá sem áudio. Não consegui. Tentei acompanhar as meninas falando, a semana foi puxada, não consegui não. Foi. Seu áudio tá baixo. Fala de novo. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Eu não consegui, não tive o tempo, Tá. foi bem corrida, tá bom? Eu ainda até tentei pegar no feriado para ver se ficaria melhor para vocês, né? Porque às vezes a gente consegue lidar, mas tá tudo certo. Tudo cada um no seu tempo. Só ver aqui. A Fê já entrou. Fê, a Ariadne, vocês conseguiram? Tá. A jornada eu montei num propósito da gente ter alguma forma, porque muitas pessoas falam comigo sobre que querem conhecer um pouco o sagrado feminino, mas tem medo, quer entender um pouco o sagrado feminino, e existe essa dificuldade de entrar, né? Até por causa da história do patriarcal, o tanto que reprimiu, silenciou nossa voz, nosso poder. Né? Hoje eu estava até conversando com uma assistida minha. Por que que esse medo da gente trazer a nossa curandeira interna, a nossa força, o nosso feminino. Que olha a história das bruxas, né? Elas estavam ali no mato, né, nas florestas, pegando aquela alquimia da floresta, pegando a questão das ervas, curando, fazendo rezas, e por esse motivo elas foram queimadas, né? Foram abusadas. Então a gente traz esse medo coletivo, a gente foi calada. Então, é importante, quanto mais a gente trouxer entendimento, consciência do que é o sagrado feminino, a história dele, que eu vou contar um pouquinho hoje, a gente vê que a gente tem consciência de se libertar, tá? Maria, você já fez algum estudo de sagrado feminino? Já participou? Não, eu faço terapia com a doutora Flávia, minha terapeuta, e eu estou trabalhando justamente isso, meu lado feminino. Por isso que eu me interessei bastante por essa live. Tá. Você está trabalhando com quem? Com a doutora Flávia, minha terapeuta. Ela não está aqui. Não, ela não está aqui. Ela é minha Hum. terapeuta. Eu faço toda terça-feira de manhã, ao meio-dia. Ai, que delícia. Isso mesmo. Façam. Quanto mais Então, isso fizer. vai complementar muito, sabe? Eu acho que acrescenta muito para mim. Tudo se soma. Nós mulheres, nós não temos rivalidade. Isso foi imposto pela sociedade. A gente tem uma Uhum, união, né? Eu brinco que eu falo assim, né? Esse braço aqui, né? Quanto que ele consegue abraçar? Eu não consigo abraçar todas. Quanto mais uhum, mulheres nessa jornada trabalhando, abraçando outras mulheres, mais a gente tem a conquista do nosso poder. Então, nós somos múltiplas, nós somos a soma, a multiplicação. É uma uhum. prosperidade o feminino, tá? Ariadne e Paula, vocês já estudaram, viram alguma coisa sobre o sagrado feminino? Eu não dei, eu só participei da vivência no curso. Tá. Então vamos. Então, Oi, ô, boa noite. boa Então, eu noite. também nunca tinha visto e me interessei assim. Tá. E você também não conseguiu participar da jornada? Não, eu tava trabalhando, não deu. Tá. É muito doido isso, né, gente? Eu nem vou compartilhar agora.
a sobrecarga que nós estamos, né? A demanda externa que impede da gente acessar o nosso interno. Vocês prestaram atenção sobre isso? Né? Quanta demanda a gente tem externa que a gente não tem 5 minutos para a gente. Então, colocam tantas funções, tantas coisas para a gente fazer, tantas obrigações, tá? Que o nosso feminino está exausto. E a gente não se permite, porque imagina fazer uma meditação, você poder estar deitado ali na cama, do lado da cama, e relaxando, né? A gente lembra daquela vozinha, né? Que a gente escuta na infância, escutou dos outros, que a gente não pode ter esse tempo, né? Porque a gente é preguiçosa, porque a gente tá ociosa, sem fazer nada, a gente tem que ser produtiva. 24 horas por dia, mas é uma produção externa, sempre na demanda do outro, não nunca na nossa demanda. Então, fica esse recado para vocês, o quanto é importante vocês olharem para vocês, né? E tipo assim, nem se for uma vez por semana, né? Aquele banho de erva com consciência, um escaldapé, uma música que te traga um relaxamento, mas se permitir, Eu faço. Uhum. né? E avançando nisso, né? Fazer a terapia também é uma proposta para isso. Aqui eu acho que só a Paula que me conhece, né? Então, deixa eu me apresentar um pouquinho. Aqui. Ah, então, sou Denise Fernandes, prazer para todos. Sou guardiã dos saberes do feminino, sou terapeuta holística, também trabalho com xamanismo, né? Terapias sistêmicas, tenho o curso de psicanálise e espiritualidade, sou guardiã do cacau, né? Tenho formações com registro acástico, xamanismo, terapeuta holístico, apométrica, tenho várias conduções de reiki, sou a condutora aqui no Espaço Chama Verde, tanto Sagrado Feminino, quanto facilitadora de rodas, de aula, né? Então, eu tenho essa vasta experiência há mais de 8 anos, né? Trabalhando com o público misto e cada vez mais afinando para esse público que a gente chama do feminino, né? Mais mulheres vêm me procurando aqui. E aí, conforme eu for passando para vocês, se vocês tiverem dúvida, até a gente chegar à meditação, vocês vão me perguntando, tá? Então, a gente vai aqui olhar essa iniciação ao sagrado feminino, esse autoconhecimento e transformação, tá? O sagrado feminino, gente, ele é uma filosofia de vida, tá? Ele é um movimento circular. A gente pode olhar isso na natureza, né? Tudo tem um ciclo de vida, começo, meio e fim. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que colocaram para liberar vocês. Acho que agora vai entrar as meninas. Gente, desculpa, colocaram aqui para liberar. Pronto, agora entra todo mundo. Isabel, a Lu, a Fê voltou. A Paulinha. Boa noite, meninas. Vocês querem falar alguma coisa antes que eu comece a aula? Porque eu estava falando isso com as meninas e vou ter que ficar de olho aqui para ficar admitindo vocês. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Lucimeire? Tudo maravilhoso, tudo azul. Ai, que lindo! Azul é um dos caminhos do xamanismo que a gente fala do físico ao espiritual. O vermelho é da emoção à mente. Então, o caminho azul também é lindo. A sala toda azul, acabei de pintar.
Vamos ver, as meninas estão entrando, eu vou liberando aqui. Qualquer coisa vocês falam, Denise, libera aí. Então eu tô no ritmo, né? Tô com a casa toda azul agora, toda pintada de azul. Ai, que delícia, gente, eu amo azul. Então, como eu estava me apresentando, sou Denise Fernandes, guardiã do Sagrado Feminino, guardiã dos saberes, né, do feminino. Tenho uma formação de mais de 8 anos trabalhando com terapias xamânicas. Hoje, além das terapias, conduções de roda, de cacau, de feminino, sou facilitadora de cursos também e atendo um público misto, mas que hoje está mais 80% mulheres e 20% homens. Tenho trabalhado muito em empoderamento feminino, principalmente na questão da independência financeira, né? Transição de carreira, potência e tudo isso, porque sim, precisamos dessa independência financeira para até agregar mais coisas na nossa vida, quanto que a gente quer e não consegue por falta de dinheiro, tá? Então, durante a aula, o que vocês precisarem, vocês podem levantar a mãozinha, abrir o vídeo, abrir o áudio e eu vou explicando, tá? Então vamos lá, gente. Como eu estava falando, o movimento do sagrado feminino. Meu vídeo está aberto? Tá. O movimento do sagrado feminino, ele é uma filosofia de vida, tá? É um movimento socioeconômico e cultural. E tudo isso, ele vem para integrar a igualdade da humanidade, né? Se libertando do poder do patriarcal. Então, o movimento sagrado feminino, ele fala de inclusão de todos aqueles que foram jogados para a periferia, para o periférico desse núcleo, né? Então, são mulheres, são a bandeira LGBT, são os negros, são todos aqueles que foram calados pela submissão do poder. Então, a gente trabalha pela igualdade, tá? Então, e muito olhando a parte socioeconômica, cultural, a cultura de cada local, cada forma de pensamento. Então, o feminino vem para unir todos, tá? Na grande força desse planeta Terra. Ele respeita a individualização de cada ser humano, na questão de cada um pode ser o que quer, tendo respeito com o outro, não há problema algum. E é a reintegração com a natureza, porque assim, né? Quantos de nós estamos afastados dessa parte natural, dessa naturalidade nossa? A gente vive numa vida toda robotizada, um calendário que não combina com o nosso ciclo feminino. Nós temos um calendário gregoriano, né, feito pelo masculino, linear, que não respeita a nossa energia, que não respeita o nosso ciclo hormonal, independente se estão menstruando ou não, a gente tem um ciclo com a natureza, né? Esse movimento, ele foi cortado, né? Então, não é permitido que a gente tenha esse ciclo e que a gente faça a nossa vida em cima dessa energia. O feminino também fala do pulsar generoso da grande mãe deusa, né? O amor, a igualdade, o respeito, a comunhão e a liberdade. Então, essa grande deusa mãe que a gente fala é esse útero da onde todos nós viemos, né? E isso, boa noite, Nara. E isso a gente está falando na questão de todos os seres humanos, todos viemos de um útero de uma mulher, né? Quando a gente fala da antiguidade, é, eles entendiam que a mulher, para esse poder da criação de esse portal de luz, de permitir dar luz a um novo ser humano, quando eu falo poder nosso, eu não estou falando um poder maior do que o homem, mas é um poder único que a mulher tem,
quando tem um útero, nesse sentido. Então, eles se tornavam guardião dentro desse grande útero. Existia um respeito pelas pessoas, independente, que nem eu falei, da individualidade de cada um, daquilo que cada um deseja. Mas eles olhavam esse útero como sagrado e respeitavam. Então, eles olhavam o nosso poder, eles sabiam que existia esse poder. E esse poder era para ser respeitado, era o amor que trazia um humano para a Terra. E esse humano, ele era respeitado. Então, tudo isso fala de uma força existente que ela foi suprida, né? Ela foi suprimida, ela foi reprimida, ela foi contida. Para quê? Para trazer um poder de poucos, né? Tendo esse capital de ganho, ganho em cima da mulher, ganho em cima da terra, ganho em cima do gado, das sementes, a ganância, tá? Desqualificada, aonde o inveja e o desejo de ter cada vez mais, independente se isso vai afetar a comunidade, começou a ser instalado. E para que isso pudesse ser instalado, eles precisavam tirar o que era mais sagrado. Imagina uma mulher, quando eles iam para uma tribo, né, conquistar aquela tribo, conquistar aquela terra, eles tinham que desonrar a moral de uma mulher, abusando dela, para que ela se tornasse impura, suja, feia, com vergonha, para que a população não escutasse mais ela, não visse ela com bons olhos, né? Deixando a família e aquela pessoa e toda aquela linhagem com vergonha de tudo que aconteceu. E isso foi deixando enfraquecido, e com isso eles começaram a escravizar, trazer o nosso corpo como moeda de troca. E aí, aqui também, tá tudo bem até aqui? Porque eu vou mudar de tema. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Então tá. Eu quero falar um pouco sobre a energia masculina e feminina, que tanto a gente fala, né? E acabou se misturando um pouco em questão de energia feminina e masculina, energia yin yang e sagrado feminino e masculino, tá? Então, aqui eu trago, tá? Quando estamos com muitas feridas, vamos para o externo procurar a cura. E esse remédio sempre está no outro, para avaliar a dor, e normalmente é um parceiro ou uma parceira, uma pessoa que está ao seu lado. Repelimos também muito as mulheres que têm o seu saudável, né, o seu feminino saudável, esse empoderamento, essa liberdade. O que que é o empoderamento? Vamos pegar aí o Big Brother, eu acho que todo mundo deve ter assistido, e vimos a Ana Paula, né? O que que vocês acham dessa mulher? Quem vai falar? Acharam legal, acharam feio, acharam bom? Ah, eu sou apaixonada pelas atitudes de Ana Paula. Ana Paula despertou também em mim assim, uma força feminina, um posicionamento, empoderamento, sabe? E retidão no que ela pensa, no que ela. Só naquela questão do vestuário, que ela não aceitou vestir aquela roupa que não combina com o estilo dela, que não combina com as ideias dela. Ela se posicionar dentro de uma empresa como a Globo, dentro de um programa daquele. É muito forte, né? E as bandeiras, as pautas que a Ana Paula levantou do feminismo, tudo, político, tudo, Tudo. muitas delas são as minhas bandeiras também. Então, Ana Paula foi sempre a minha. É o que eu estava torcendo e fui campeã junto com a Ana Paula. Isso mesmo, Lu. Quem mais quer falar? Vocês lembram de uma frase
que ela falou, eu não sei se está corretamente dessa forma, mas aquela questão de quem não viu, procura ela no Instagram, na internet, que vocês vão achar muita fala dela, muita questão dela, que a gente tem que aprender a se permitir a ser mal vista. Porque dar a nossa opinião, né, sem pensar se é certo ou errado, que muitas vezes a gente vai errar sim, tá? É se permitir ser mal vista. Vamos pegar a Solange Couto com aquela fala indevida que ela trouxe da questão do você não tem prazer porque você é filha de abuso, de estupro, né? Quando a Solange Couto traz aquilo, é uma dor que ela carrega também, ela está falando pela dor dela. Se ela conseguisse sustentar aquilo, não na questão de se vitimizar, mas, gente, fiz uma merda, falei isso, preciso me redimir sobre isso, ela estaria o mesmo poder que a Ana Paula. Sabe? Porque a gente erra, e a gente vai errar muito. Mas é no erro que também a gente aprende a acertar. E no medo de errar e depois se trazer vítima, de ser cancelada, de ser anulada, é que ela não teve o poder dela de refazer e resignificar a fala dela. Ela se perdeu ali. Se ela trouxesse o poder que ela trouxe naquela fala, que naquele momento ela não foi uma fala bendita, vamos dizer assim, mas chegar e falar assim, ó, gente, errei feio, trouxe uma vertente que dentro de mim que precisa ser curada. E aí, quando eu falei, eu entendi o tamanho do erro. Se ela se colocasse nessa postura, ela não ia deixar tanta gente massacrar ela, cancelar ela. A Ana Paula trazia isso, ela não tinha medo de errar. Porque sim, ela pode errar e vai errar. Tem coisas que ela fez lá que não é legal, no meu ponto de vista, mas ela sustenta até o final. Então, o que foi roubado da gente, que foi suprido, é isso, é essa liberdade de ser quem é e principalmente não ter o cancelamento de outras mulheres. Então, ela traz essa força muito grande de vou falar o que eu penso, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou entender mais sobre, para cada vez colocar minha voz ao mundo. Então, quando a gente está falando dessas energias, né, que aí quando eu trago aqui da nossa ferida, e a gente nem entende a nossa ferida direito, e a gente vai procurar essa cura no externo, sem olhar o interno, sem olhar para essas mulheres saudáveis e perceber, essa mulher tem essa força, eu não tenho. Como que eu deveria ter essa força? O que me impede? Qual que é a crença que eu acredito? De estar numa Rede Globo, que nem a Mana falou, né? Num poder, né? Numa visualização imensa e dizer, não vou com essa roupa, porque falta respeito comigo. Faltou respeito. Ela não quis dizer que fizeram com mal intenção, mas ela não precisou engolir. Sabe quando a pessoa faz uma coisa, a gente fala, ah, tudo bem, né? Ela teve uma boa intenção, a gente acaba aceitando, e a gente não pode chegar e falar assim, olha, eu não gostei, não quero, não dá. E não é porque você não gosta do outro, ou porque você está acusando o outro. Então, tudo isso é tirado da gente. E a gente vai se reprimindo. A gente não traz a nossa personalidade, caráter. O que que é caráter? É tudo aquilo que eu vou entendendo com a vida e vou imprimindo esse caractere para mim, como certo e errado. E tem muita coisa que eu acho certa, mas não exponho. E tem muita coisa que eu acho certo e exponho, tá errado. Eu vou lá aprender. Então a gente precisa de conhecimento, conhecer essa história, né? E aí você tá aqui, como que eu procuro essas dores? Como ter equilíbrio dentro dessas dores? É entendendo e se permitindo a entender um pouco mais. É tipo assim, eu me entendi, mas eu me permito a entender de novo. E é um ciclo. Sabe, aceitar e dar mais um passo?
As ideias que eu tinha um ano atrás, de todo entendimento, muitas delas mudaram. Eu sempre trago que eu falo que eu sou uma machista em desconstrução, né? Um sistema patriarcal que eu sempre fui leal em desconstrução, e sou uma feminista em construção. Então, eu posso trazer falas, eu posso ter pensamentos que são errôneos, mas eu estou sempre estudando para modificar isso, para trazer cada vez mais dentro de mim essa essência da deusa e que eu possa falar com mais clareza. E digo ali muito mais. Tudo isso que eu falo, que eu tento, que todas as mulheres fazem, né? A gente ainda está falando em cima de uma estrutura de mais de 3.000 anos construída por patriarcal. Então, por isso que as ideias mudam muito. E tá tudo bem. Elas sempre se reforçam, se renovam. Porque a gente está no sistema, a gente traz uma ideia daquilo. E aí a gente vai trabalhando em cima daquilo, e aí esse sistema vai mudando. E aí a gente vai entrando mais no feminino, saindo mais desse patriarcal e faz o quê? Constrói uma nova ideia. Porque, na verdade, hoje nós não conseguimos trazer uma totalidade do que seria uma humanidade com o feminino saudável. A gente traz as teorias, traz uma base e está sempre reconstruindo uma nova forma. E dentro dessa nova forma, a gente reconstrói uma nova. Então, vocês podem ver que pessoas que vocês acompanham, a gente está sempre trazendo uma fala. Você pode olhar daqui a um ano, a gente está numa outra construção. E a gente se permite que cada ano essa construção se renove, traga mais forças, traga mais mulheres, traga ideias novas. Quando a gente fala aqui de energia masculina e feminina, a gente não está falando de sexo biológico, a gente não está falando de gênero, de igualdade de gênero, nem de orientação sexuais. São energias receptivas, né? Que é a feminina, a gente pode trazer isso, e energias projetivas, que é masculina. Os chineses chamam Yin Yang. Deixa eu ver aqui. O que que acontece? Elas são energias sagrado feminino e sagrado masculino. Energia feminina e masculina, Yin Yang, que têm mesmas características. Só que elas têm fundamentos diferentes. Vocês sabiam disso? Quem aí usa o termo, ou já ouviu falar, eu estou muito masculina? Lu, você já ouviu esse termo? Já? Falam muito comigo, E o que que principalmente é, em e o que que é isso para você? que eu não posso ter atitudes mais forte, mais empoderada, que parece atitude de homens, do masculino. Então, sempre querem me reprimir, algumas vezes me reprime, dizendo: você está muito masculina, você está muito agressiva, principalmente nos espaços políticos, de militância. Você tá muito agressiva, você não parece uma mulher, parece um homem. E o que que é Entendeu? isso para você? Só desligar a TV aqui. Tá. Ah, antigamente isso era meio, era doído para mim. Eu me sentia, principalmente na adolescência, na juventude, depois eu me sentia, poxa, será que eu não tenho uma energia mais feminina? Parece que eu não sou aquela princesinha. Eu sou sempre a lutadora, a que batalha, que briga, que grita. Mas agora não, agora é uma coisa tiro de letra. Eu sei que eu tenho que fazer igual ao Caetano, nós temos energia feminina e a masculina, né? Então, tem hora que eu preciso ser mais dócil, mais doce, mas não porque me pedem, mas porque eu quero. E eu tenho hora que eu tenho que ser muito, me posicionar, me colocar, e aí eu uso as energias que vierem. Então, para mim agora tá muito mais tranquilo. Tá. E para mais alguém, como que é isso? É engraçado, né, que a gente sempre se refere o dócil
ao feminino. E quando a gente vê um homem mais dócil, é chamado de frouxo, de viadinho, de gay, e às vezes ele nem tem essa orientação sexual, né? É, ser feminina e ser mais masculina sai muito mais desse campo. A gente traz. O que que vocês têm que entender é o seguinte: a gente traz termologias de um lado para o outro para trazer uma certa explicação que é um lado e que é um outro, mas que isso não condiz com a totalidade, que homens não podem ser doce, né? Então, quando a gente está falando de energia yin yang, é um fundamento da, da questão da... Não é medicina chinesa. Peraí que fugiu a palavra. Caçar aqui ela. É que os chineses, né, trazem essa questão de yin yang. Yin yang são energias vitais, tá? Que todo ser humano nasce com elas. É a energia que te dá a pulsão, o fazer, o agir, o mexer o braço, ou o yin, o dormir, o estar mais quieto. A natureza tem essa energia, o ser humano tem essa energia. Quando eu ativo a Kundalini de vocês, é essa energia que eu trabalho, tá? Então, e ela vem da medicina chinesa. Então, muitas vezes traz, tem que ser mais yin. Não, yin e yang todo mundo é o tempo todo, tá? Porque é a energia que nós temos, que a gente precisa estar fazendo aqui. Quando a gente vai falar de feminino e masculino, ela vai muito para uma cultura. O que que é uma representação mais feminina e o que é uma representação mais masculina, mas sempre os dois lados como saudável. Que eu preciso, naquele momento, manifestar para ter algo além, né? Para conquistar algo. Então, se eu estou na política, eu vou ter essa ação mais masculina. Que eu trago, eu acho que muito mais, eu trago como mulher solar e mulher lunar, tá? Aonde a gente tem esse poder de estar mais na questão lunar, aquela questão de estar dentro de uma tenda, dentro do nosso corpo como uma tenda, porque é sagrado. Olhar mais para o sagrado, olhar a individualidade nossa. O feminino, ele fala muito sobre isso, quando a gente está no individual. E o masculino é quando a gente está fazendo pela gente e pela totalidade, tá? Que não significa que eu posso também trazer algo, uma fala por todas nós aqui de uma forma doce. Às vezes eu preciso usar a agressividade para que me escutem. O que a gente tem que entender é como a gente projeta e entende o que é mulher e homem, porque a gente traz muito essa referência para que é o nosso feminino e que é o nosso construção masculina, tá? E o que a gente tem que entender é que o equilíbrio está em ser um e ser outro. É ir para a guerra por algo que é importante, mas também descansar. Também ter tempo ósseo. Ter esse feminino da individualização. Um momento de descansar, um momento de fazer algo só por você. Um momento de ler uma coisa, fazer uma meditação. Simplesmente ficar quietinha, até assistindo uma Netflix. Porque precisamos descansar. A cultura traz muito que, para a gente ser essa mulher, a gente precisa estar na guerra 24 horas. E nós não temos só a guerreira. Nós temos a mãe, a curandeira, a anciã, a criança, a sonhadora. Então, quantas coisas nós temos dentro da gente, e será que a gente está trazendo um ciclo por todas elas?
Ou a gente está cravado somente numa personalidade? Ou na mãe, ou na criança, que é no vitimismo, a dor, ninguém me ajuda, ninguém não consigo nada, estou sempre sozinha. Eu estou na guerreira, eu estou na anciã que só reclama, e tudo tá chato, tudo tá ruim, nada vai melhorar. Porque a criança quero que melhore, mas não consigo fazer nada. A anciã é mais, nada vai melhorar, já acabou. Então é isso que a gente tem que entender. A gente tem que estar, a gente é cíclica, a gente tem que estar em todo movimento, porque é isso que traz a nossa beleza. É isso que é a nossa potência. Tá fazendo sentido para vocês? Alguém quer falar Tá. alguma coisa? Beleza, nossa. Eu gostaria de falar uma coisa, Denise. Fala, amor. Esse yin e yang que nós temos, e eu sei que nós temos, é que a gente precisa equilibrar, entendeu? Tanto o nosso lado feminino como o nosso lado masculino. Eu também já ouvi pessoas falarem para mim que quando eu precisei fazer força, com força literalmente, por exemplo, para colocar uma senhora dentro do carro, falaram para mim: Nossa, você parece um homem, você está fazendo força para colocar esta senhora no carro, entendeu? Mas isso para mim é uma crença, porque a força é jogada em cima do homem e a fragilidade é jogada em cima da mulher, entendeu? É Sim. essa visão que as pessoas têm de nós mulheres, que as mulheres são frágeis e os homens são fortes. E aí, Maria, isso vem muito da construção do que a gente conhece dos homens da caverna, da era da caverna, Sim, né? ainda Aonde, estamos nessa fase, né? não, vamos colocar lá, né? Pré-história mesmo, né? Aonde a gente traz a literatura e a gente tem, acho que uns 30, 40 anos que começou a se olhar para isso e hoje se fala mais. Uhum, Aonde a mulher ficava dentro da caverna e o homem sim, saía à caça. sim, Então, a literatura há muitos anos caiu sobre isso. Tem uhum, não vou me lembrar o nome agora, tem um lugar, né, aonde acharam ossos, né, eh, dessa época, e é lá para casa dos nórdicos, tá, gente? E uhum, várias outras ossadas em volta. E aí, aquela ossada tinha toda uma composição de soldado, de guerra, de ser o quê? Um guerreiro, né, enterrado em volta os seus guerreiros junto. Então, um grande chefe, um grande líder, tá? E aí, com a tecnologia, hoje, em cima desses ossos, eles conseguem ver pelo DNA se é um esqueleto masculino ou feminino. E é feminino. nossa, E essa guerreira estava circulada por guerreiras e guerreiros, né? Mas, gente, vocês acham que foi o primeiro exame de DNA que foi admitido isso? Não. Teve discussão em cima de discussão, até é, nossa, é uma guerreira. Agora uhum, vamos ter que olhar os outros, porque não sabemos o que é. uhum, E aí vem muito, né, na pré-história, né, que a gente fala o homem da caverna, né, dessa época, que as mulheres também iam à caça. Elas também tinham estrutura tão grande quanto homens. O que acontece é que quando a gente fala de uma mulher, ela engravida, então ela não vai conseguir ir à caça. Ela está amamentando, então ela não consegue ir à caça. Talvez ela se torne uma anciã, ela fique no cuidado das crianças. Então, se colocou desde a mulher da caverna na submissão de dona de casa e o homem, o provedor, o que exatamente. sai para trazer o Uhum, alimento. uhum, uhum. Mas quem descobriu a agricultura foram as mulheres. Quem Sim, implantou a agricultura foi a mulher. sim, Então, é tudo isso que a gente precisa olhar, ver, entender, que vai além. Até a questão das descobertas estão sendo revistas, estão olhando novamente, porque existe muito fato que se olhou com um olhar
patriarcal e que hoje estão tendo descoberta, porque as mulheres estão podendo entrar nessa pesquisa e trazer a voz. Uhum. Vamos pensar na Biblioteca de Alexandria, que foi queimada, e ela foi reescrita em cima de olhares masculinos. Então, muito dos mitos, eles foram mudados. Então, muito dos mitos que se faziam Afrodite teve que ser mudado para Virgem Maria, porque começou a quê? A diminuir o poder de Afrodite, a colocar Hera como uma deusa ciumenta, que matava todas as mulheres. Uhum. E ela é Uhum. uma grande rainha. Hera é uma deusa que a gente fala de uma presença tão individualista que ela consegue gerar sozinha Nefesto sem precisar de Zeus. A gente vê também essa questão da geração de um filho, partogenética, se eu não me engano, genésia, eu não me recordo o nome correto agora, mas de deusas também egípcias, onde traz esse poder de gerar uma criança sem precisar do masculino, trazendo o poder de criação de sonhos da mulher, de empreendedora. Uhum. E Hera foi que colocada como a mulher ciumenta de Zeus. Então, quanto disso foi modificado, né, para trazer uma submissão para a mulher? A gente olha a história de Eva, né? Porque comeu a maçã da sabedoria, aquilo se tornou um pecado. A mulher não pode acessar sabedoria. Lilith, uma criação de um demônio patriarcal. Nós não tínhamos demônio. Demônio foi criada essa terminologia pela igreja. Culpa, É. Uhum. pecado. Uhum. Então, olha quanta coisa tem na história que eles mudam para trazer o quê? Benefício para eles. Então, quando a gente fala de energia feminina, que a gente traz essa simbologia da lua, e aí eu trago aqui. Lua. A lua, ela não é um Uhum. ser parado, gente. Se a gente pegar a nossa galáxia, quem está parado é o Sol. Então, eu tenho o Sol aqui parado. Eu tenho o planeta Terra, que faz dois movimentos em volta dele e em volta do Sol. E eu tenho o terceiro movimento, que seria a Lua. A Lua faz um movimento em volta dela, ela faz um movimento em volta da Terra e ela faz um movimento em volta do Sol. E aí, e muda de fases. Então, a Lua tem três movimentos. Por que que a mulher tem que ficar parada dentro de casa e o homem é o provedor? Então, são todas essas coisas que a gente tem que pensar. Que a mulher não pode ser racional, tem que ser emocional. E se a gente não tem o racional, como que a gente vai ler, vai entender e vai questionar? Vai saber dos nossos direitos? Então, é tudo uma falácia, tá? Que o masculino traz, né? Esse machismo para desempoderar nós mulheres. Então, o que que a gente traz aqui? Opa, um pouco, que é, gente, nada é 100%. Sempre quando vocês olharem as terminologias que a gente traz sobre feminino, masculino, ferida, essas coisas, não é aquela coisa, é isso. Então, assim, sempre a culpa vai ser 100% um feminino ferido. Eu não posso trazer isso, gente. É uma individualidade. A gente traz pontos de partidas para que a gente comece a entender, pesquisar e analisar, tá? Mas a gente, quando olha um feminino ferido, a gente tem muita culpa. A manipulação vem como? Sabe?
Mãe fala muito assim: ai, ninguém me ama nessa casa. Quando eu morrer, vou fazer falta. Essa fala é uma manipulação para que todo mundo concorde com aquela pessoa. Os ciúmes que vem da insegurança, a submissão, a dependência emocional e financeira. Quando a gente tem essa energia mais do masculino, que a gente olha para o homem, a ferida que está aí, tá? É a violência, é a raiva, é a competição indevida, é a repressão, daquele que reprime, a racionalização, aquela coisa que só vai pela mente, não vai pela emoção, a frieza. Então, é como a gente olha o que é um feminino e que é um masculino, para que a gente possa ter ideia. Mas não significa que nós não podemos trabalhar com essas energias. Tá tudo bem? Ele é uma questão muito complexa, porque é aquilo que a gente escutou tanta baboseira, tanta uma salada mista, que hoje a gente fica até confuso. Mas é porque é princípios diferentes com, às vezes, a mesma qualidade. A gente precisa, para a nossa mente racional, trazer termos para entendimento, para começar a dar o primeiro passo, mas sempre questionando. Hoje nós temos muito mais mulheres se sentindo culpada do que homens, muito mais sobrecarregada do que homens. Será que daqui 100 anos essa teoria vai valer a pena? Será que ela não mudou? Será que quando eu estou de um homem da frente, ele pode estar com essa dor dele? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar e não colocar como uma verdade absoluta, tá? É uma verdade que nós conhecemos e a verdade ela sempre muda. Esse é o grande poder da evolução. A verdade é hoje, só que ela tem permissão de mudar para que eu possa crescer e melhorar. Porque assim, eu tô com fome. Eu chego para vocês e falo, gente, tô com fome, vou pegar uma bolacha aqui na minha gaveta. Venho aqui, pego minha bolacha, como. Aí eu vou falar para vocês, passou minha fome. Aí a minha pergunta é mentira que eu estava com fome porque minha fome agora passou? Não. Naquele momento eu estava com fome. Eu saciei minha fome e deixei de ter fome. Quando a gente olha para essa flexibilidade da verdade, é o que permite a gente mudar, crescer e aprender. Senão a gente fica achando que só aquilo que a gente aprendeu é o certo, e o certo, ele muda conforme a evolução do ser humano. Então, se permitam a trabalhar essa verdade mutável e não rígida, absoluta, porque aí ela se torna patriarcal. A verdade, quando a gente fala de ciclo da natureza, ela muda. A gente vê pelas nossas células que a gente envelhece dia após dia. Então, por quê? Porque tudo muda. E quando muda, ela não deixa de ser verdade. Ela é uma nova verdade. E quando eu mudo de ideia, não significa que aquela Denise do passado deixa de existir. Era o quanto eu poderia, naquele momento, me permitir a conhecer, entender ou saber algo. E aí a gente consegue o quê? Se curar, se libertar. Tudo bem até aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Porque eu falo bastante, gente. Então, para quem não conhece a história da deusa, eu trouxe aqui um pouco resumido. A deusa mãe, a deusa mãe que a gente fala, é um nome associado à deusa de muitas culturas matriarcais e é vista como a criadora de toda a vida. O útero pulsante. Sofia, Sakti, né, mãe. Então, cada cultura vai trazer uma denominação para essa deusa, que a gente está falando do poder da consciência suprema do útero, da vida.
A deusa, na antiguidade, sempre foi o centro de atenção, né, dos antigos, como símbolo de vida, de fertilidade, de ciclo, de morte, de natureza, de mares, cachoeiras. Sim, a morte faz parte. Porque quando eu falo da verdade absoluta, se eu não deixar ela morrer, como cria uma nova verdade? E podemos perceber que o culto à deusa mãe era uma fonte espiritual, uma fonte de igualdade e ciclos, colocando em igualdade com a natureza humana, a natureza terrena, o respeito a tudo que existe e a nutrição feminina. Essa nutrição que tanto nós falamos, falta nos dias de hoje, que adormece há mais de 4.000 anos, pelo menos. Então, é o amor, é a criação, é o ciclo que falta na humanidade para se criar paz e respeito. O significado básico da tradição da deusa é o reconhecimento da energia divina do feminino, do poder de criação, com uma força benevolente, criadora e criativa, e do fortalecimento e sustentação das mulheres, a quais podemos utilizá-la para proteger, mudar e melhorar a nossa vida, sem precisar do amparo de uma figura salvadora do masculino, do patriarcal. A donzela na torre, né, que vem o grande cavaleiro, né, esse hétero top salvar, que hoje a gente vê aí que esse tal príncipe encantado são os famosos Red Bill. Né, o culto à deusa, durante esses tempos antigos, a humanidade entendia a grande deusa como o princípio organizador do universo que incorporava todas as forças de vida, da morte e do renascimento na sua figura. Seu domínio englobava não apenas o mundo humano, mas também o reino animal, vegetal, a terra, o céu, os ciclos sazonais e celestiais. A deusa era a força vital que animava toda a existência. E essas crenças se tornaram a base para o grande culto à deusa mãe na era. Então, isso é um trecho que eu trouxe desse livro, Os Mistérios da Deusa Negra. E eu gosto muito e indico para vocês lerem. A organização da nossa sociedade na antiguidade era uma social matricial. É formada de sociedade na qual o papel de liderança e poder é exercido por uma mulher, especialmente pelas mães da comunidade. A etimologia de matriarca deriva do grego mater, ou mãe, né? E archen, arca, ou reinar, então governar. Então era trazido que quem governava em muitas tribos, colônias, eram as mulheres. As crianças, elas pertenciam à comunidade, assim como os depósitos de grão, de provisões de comida, e as mulheres eram encarregadas da sua manutenção e cuidado na questão da divisão da alimentação. Então, imagina hoje, uma mulher precisa trabalhar e ela não tem onde deixar seu filho. E aí é sempre cobrado o quê? Educação daquela mãe, aquela mãe tem que levar aquela criança no médico, aquela mãe precisa fazer tudo, né? E sempre sozinha. Na antiguidade, a comunidade cuidava das crianças. Existia um rodízio, porque, gente, cuidar de filho não é fácil, é exaustivo. Ainda mais hoje, sozinha, sendo mãe solo, né? Ou com pais ausentes, mesmo estando ali do lado. Então, essa criação era dividida pela comunidade, não tinha um peso e uma cobrança de um único ser. Porque as crianças é o futuro da comunidade. Então, todas elas preservavam. A distribuição de alimentos eram feita por mulheres, porque elas sabiam dividir isso de forma muito coerente. E a questão da organização matrilínea é o sistema de filiação e organização social, na qual só a ascendência materna é levada em conta para a transmissão do nome e dos privilégios, na condição de pertencer a um clã ou uma classe.
Então, naquela época, não havia a monogamia que existe hoje nessa forma de prejudicial para a mulher. Então, a forma de socialização, de união daquela época, a criança sempre herdava o nome da mãe. A herança ficava dentro da mãe, porque a mãe dividia todos entre seus filhos. Então, essa linha sempre garantia a mãe ter o sustento para os seus filhos, a mãe ter o poder de socializar enquanto outras mulheres estavam cuidando dos seus filhos. Uma mãe que não tinha leite, por qualquer motivo, tinha uma outra mãe que daria o peito para o seu filho para alimentar, sem cobranças. Tudo bem aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou continuar. Centro de poder feminino. Então, os nossos poderes, né? As supermulheres, as superdeusas. E você sabe qual é o seu centro de poder feminino? Não é só o poder, mas também de sabedoria e prosperidade. O útero, ele sim, ele é próspero. Ele tem óvulos que se multiplicam. Ele pega de célula, né, e vai se multiplicando. Ele tem esse poder da sabedoria, da criação, da multiplicação. Quando a gente acessa isso, não só para trazer filhos ao mundo, mas os nossos sonhos estão tudo gerando no poder do nosso útero. E a gente pode parir eles. Então, eu quero ser uma mulher independente. É ali que a gente vai trabalhar. A sua força de gestar isso nascer para depois você criar e cuidar. E ele é o seu guia, é o seu oráculo, conversar com o seu útero, entender o que ele está pedindo, qual que é a necessidade. Porque nós temos tantas dores, né, na TPM, na menstruação, porque não existe pausa para gente. Existe dores, existe abuso, existe agressão, subversão, e dói. Então, escutar o nosso útero é o nosso poder de manifestação de mulher. Ele está condicionado pelo patriarcal só como uma fonte física de gerar filhos. Aí, quando você não gera, entra na menopausa, é imprestável, né? E ciclo menstrual, que taca anticoncepcional por qualquer motivo, que se tornou sujo, impuro, mas isso não tem nada a ver, e vou te provar. O coração é um órgão que bombeia o sangue, faz circular, certo? Mas também se fala que é amor e sentimento. Ah, eu amo pelo coração. Eu sinto amor porque meu coração bateu forte. Então, se o nosso coração a gente traz essa termologia, por que que a gente não pode falar que o nosso útero também guia, ele tem sabedoria? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, quando ele está aí todo aprisionado, sonhos e desejo pode ficar lá guardado por não se sentir capaz e pode até formar miomas. Nele está sua memória de dor, mas fugir da dor não resolve. É que te deixa na escassez. Então, muitas mulheres que estão com problema de prosperidade é falta de conexão com a prosperidade e abundância de um útero. Dessa forma. E o útero, gente, que eu não estou falando de um útero físico, tá? A energia e poder dele. Agora, entender os processos de culpa, rejeição, abandono e outros
ajuda a enfrentar a dor, de qual forma que ela se torne pequena e possível de curar. É bem aquilo quando a gente fala sobre a questão de a criança acha que aquele fantasma, aquele monstro é grande demais, mas conforme ela vai tendo entendimento, esses medos vão diminuindo. Então, olhar para a gente, olhar para a nossa dor, entender ela com clareza, ela também se torna menor e é fácil de ser tratada. Então, esse centro de poder, ele é uma função energética do útero de gerar e manifestar tudo o que você deseja, manifestar seus sonhos e pari-los, que às vezes a gente fica lá incubado também, e depois nutrir. Você cocria na mente, mas é pelo útero que se dá vida. Agora imagina você ter acesso a esse poder do seu útero, manifestando todo o seu poder. Daqui a pouco eu vou para a meditação e eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês acharam, o que vocês têm de dúvida. Denise, Oi. isso é uma coisa muito séria, né? O que você acabou de explicar, né? Você acabou de dizer que nós cocriamos pela mente e damos vida pelo útero. Toda a história da mulher, toda a sua repressão, né? Toda a sua personificação de pequena, de inferior, de inqualificada, de não próspera, né? Faz com que isso atinja o nosso orgânico, porque todos os sentimentos de culpa, de depressão, de incapacidade, de frustração, na realidade, nós criamos cistos, nódulos, miomas, tumores dentro de nós. A partir do momento que nós tenhamos esse conhecimento, porque eu também estudo isso, né? A partir do momento que nós tenhamos esse conhecimento de que se os sentimentos não forem elaborados e as emoções também, nós poderemos transformar esses miomas, esses cístulos, esses nódulos dentro de nós. Sim, porque toda doença, se a gente tem capacidade de gerar uma doença, por que que eu não tenho capacidade de gerar o contrário, a saúde, o Exatamente, bem-estar? nós somos co-criadoras, né? E podemos co-criar a cura. Sim. E aí, quando a gente fala do abuso sexual, que a gente vê aí, né, que tem individual, coletivo, seja lá o que for, onde começou esse abuso, é atingindo o nosso órgão de mais poder. Sim, Eles foram na raiz da coisa. exatamente. Para nos anular, né? É isso mesmo. Para trazer a vergonha a Isso, perante a sociedade, isso. porque é sagrado, né? Quando a gente vê aí que pessoas vão em imagem, seja católica, seja da Umbanda, Candomblé, qualquer vertente religiosa, e eles quebram uma imagem. E para aquela tribo, aquilo é sagrado. O quanto dói para Uhum. eles aquilo, Sim. o quanto é terrível aquilo, de Uhum. ferir uma coisa sagrada, né? Uma imagem. Eu estou aqui com a deusa Hecate comigo, tá? Então, o quanto que pode vir e quebrar, e isso me trazer muita tristeza, porque eu acredito nesse poder. E aí, o nosso útero é isso, é o sagrado, seja de É. qual vertente, né, espiritual que eu tenho. E eles atingem isso. Quando existe agressão física, eles normalmente massacram, deformam o nosso rosto. Por quê? Uhum. Porque é tirar a nossa identidade, Isso, isso. né? Porque como que eu vou pôr a minha cara ao mundo? Uhum. Tira o nosso poder, né? Tira, soco no estômago. Sim. Né? Você pode ver que soco no estômago, a primeira coisa que a gente faz é cair. Uhum.
Então, trazer essa sabedoria, né, e entender e ir atrás, né, dessa luta que a gente precisa para conhecer tudo isso, é o nosso poder. E como que a gente Uhum. contém esse poder? Tendo conhecimento, Conhecimento, isso. sabedoria, Uhum. entender e não deixar de aprender nunca. Sempre a gente vai escutar uma história e a gente vai escutar ela de uma forma diferente. Livros que eu li antigamente, que eu leio de novo, Mulheres Correm com o Lobo, eu sempre trago um novo entendimento para aquilo, que na época eu não entendia e tá tudo bem, mas hoje eu vejo de outra forma. Uhum. Eu Então, li esse Mulheres que Correm com Lobos, é maravilhoso. divino. Ah, para mim não tem. É a Bíblia da mulher que a gente fala, Eu né? também acho, também acho. Então, nessa Eu tenho uma- proposta, tá? Que eu trago Hã? aqui, dessa proposta, desse conhecimento, né? Do Centro de Poder Feminino, é ter uma vida mais leve, é ser próspera, porque o dinheiro, ele é uma energia feminina de multiplicação. E se a gente for olhar aí, a gente teve esse poder de linha de crédito, não tem nem 60 anos. E aí eles trazem a falácia que mulher não sabe lidar com dinheiro. Fala, Lu. eu fiquei com uma dúvida. Você falou, eu entendi, mas aí veio uma dúvida. Fui lá na minha mãe, lá que já faleceu. A minha mãe, antes dos 40, ela já tinha, não tinha mais útero. Ela tinha tudo isso aí que acho que foi a Maria Rita que falou, mioma, sangramento, um monte de coisa. Mas você também falou que não é o útero físico, é a energia que ele tem. Então, Isso. mesmo ela sem ter, ela tinha essa energia e tinha esse poder. É Tinha, isso? É tinha. isso? Isso. E as dores emocionais continuam as mesmas, tá? Não Muito é, eu interessante. tiro um problema físico, não significa que eu curei minha emoção. Eu tô na menopausa, eu tenho 54 anos hoje, eu tô na menopausa desde os 42, né? Então eu não tenho mais um ciclo menstrual interno, esse do sangrar. Mas não significa que eu não tenho todo esse poder. Tanto que há 2 anos atrás, quando eu criei meu curso, né, de Sagrado Feminino, gente, faltava acho que 15 dias para lançar ele, e eu tinha uma dor no quadril de parir que era absurda. Que eu tinha que colocar água quente, eu tinha que amarrar a faixa no meu útero, né, nas minhas costas, porque eu sentia a costa abrindo, porque eu ia dar vida. É, isso é muito interessante. Você viu como seu corpo reagiu? Então, eu tenho irritabilidade, eu tenho questões de TPM que a gente traz, tenho quando tá na lua minguante. Uhum. Eu começo a ver que eu tô meio depressiva, meio bad, meio irritada, meio ranzinza. Falo, gente, deixa eu dar uma olhada aqui na lua. Tá entrando lua minguante. É, Aí isso é o que eu mesmo. paro, porque na sociedade, TPM é tensão pré-menstrual. Dentro do feminino é tempo para mim. É, eu preciso desse tempo e olhar. O que está me irritando? O que está me amargurando? O que está me doendo aqui que eu preciso olhar? Às vezes eu Lenise, vejo que eu estou assim numa potência, que eu falo, gente, estou magnética, não sei o quê. Quando eu olho, a lua está cheia. É isso mesmo. aí tá Uhum. loba. É. Por Uhum. quê? A gente continua ciclando. A diferença de quando a gente está menstruando é porque eu ainda estou a serviço da humanidade para poder gerar uma criança. Quando eu me torno uma anciã, que a gente fala dentro do Sagrado Feminino, que eu trago essa potência, né, para dentro. Eu não sirvo mais à humanidade, eu não preciso mais. Eu sirvo somente a mim. Eu sento num trono na antiguidade, para quem que a gente pedia conselhos? Para os grandes anciões, anciãs. A Uhum. sabedoria era escutada. Não era jogada de lado como uma pessoa que não serve mais, uma velha gagá que não deve se fazer.
que não deve ter libido, que não tem desejo. Então, hoje, aqui dentro do Xamã Verde, quem me conhece, quem está aqui, sabe o quanto de coisa que eu faço. Eu estou no manhã administrativo hoje, atendi 3 pessoas à tarde e estou aqui dando aula para vocês. Montei toda a jornada para vocês. Amanhã tenho atendimento, tenho trabalho sistêmico para fazer. Sábado dou aula. Sábado à noite vou estar no ritual de ayahuasca. Sou condutora. Então eu tenho muito fogo para fazer as coisas. Eu não pedi o tesão da vida, Perfeito. né? Porque é o meu útero energético que eu acesso. É o útero de alma quando a gente fala de mulheres trans. É ter na alma o útero. E que homens também podem se conectar com esse útero, né? Quando não tem uma transição, que não tem uma orientação sexual homo, porque é o poder da vida. E quando a gente chega nisso, no poder da vida, a gente entende o que é o planeta Terra e encontra o amor e a paz. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você chegou. Ontem eu estava numa oficina do Ministério da Saúde com 2 médicas e uma doutora trans, e ela falando de da vida íntima da mulher e das mulheres trans. E elas trouxeram isso muito forte, as dores que atravessam as mulheres trans, né? As dores que atravessam elas, e teve uma parte que ainda trabalhou com os cannabis, como o cannabis ajudava a essas Ótimo. mulheres trans, tanto na parte emocional, na parte Hum, social, na parte de se organizar mentalmente, porque são dores que atravessam muito elas. E ainda tinha dores dos hormônios que tomavam e que elas tomam, e isso muda toda a sua estrutura, todo o seu, sim. Muda, porque imagina, né? eu acredito que deve ser uma dor muito grande, tá? É, que elas tenham, porque elas optam por isso dentro de uma humanidade que não aceita elas, então elas vão, porque querendo ou não, até homens bons, gente, homens que são, que têm um coração bom, que defende nós, eles têm privilégio no mundo patriarcal, né? Então, tendo uma característica homem, eles têm privilégios. Vamos colocar assim, privilégios que as mulheres não alcançam. E essa pessoa, ela opta por tudo isso. Então, imagina o quanto a gente vê a Erika Hilton, né? O quanto ela é massacrada, porque ela traz a voz do feminino. E o feminino é isso, é a periferia, é os excluídos, é os marginalizados. Então, desse estudo é onde eu trago, são mulheres de útero de alma. E todos nós podemos ter isso, porque é a vida. É acessar a essência do feminino, que é o que falta na humanidade, porque foi retirado. E É o quando você amor, é a fala bondade. e quando você fala da Kundalini, a Kundalini é a força feminina que foi retirada do universo, né? Aí você tem o pai, você tem o filho, tem o Espírito Santo. Cadê a mãe, né? A mãe não tem. Você fala, Você sabia que tem pai, vertentes que a gente estuda na gnose, que o Espírito Santo é a Espírita Santa? Quando a e a gente traz. Kundalini é essa força divina, mas feminina que a gente tem. E ela tá bem aqui junto do útero, né? Tá Não é aqui uma, nessa parte na verdade, ela é uma energia vital vital. que começa, a gente chama por Sakti pela forma hindu, tá? Ela começa na Terra e vai para o céu. E é o casamento alquímico de Sakti e Shiva. Então, quando a gente ativa a nossa energia, que é Yin Yang, vital,
tem as duas composições, ela traz o casamento alquímico. O amor e a consciência é a expansão. Quando a gente tem o amor e não tem consciência, a gente vai ficar numa possessividade, um amor na sombra. Quando a gente tem a consciência sem amor, a gente vai para a tirania, a consciência do poder, né, do patriarcal. Então, quando a gente une amor e consciência, a gente tem a expansão. E ela sobe. Ela vai aqui, ó. Ela sobe e desce. É. Ela não Ela fica vai estagnada, empurrando. ela não fica presa, ela não fica reprimida. Porque o que acontece? Ela abre todos os nossos centros de poder, que é chamado de chakras, e quando a gente abre o nosso centro de poder, a gente rompe coraças de crenças. Então, são 7 centros de poder que a gente tem no mínimo, né? São os principais, que trazem o nosso empoderamento. Então, é uma energia que ela sobe e desce, ela circula, ela não é estagnada, ela tem ciclo. Então, ela sobe quente, ela desce fria e ela vai Fria. o quê? Equilibrando. Então, a energia, a gente não fala que é uma energia feminina, mas ela está depositada no planeta Terra, na base, que é o feminino, para subir até o masculino. Né? Quando ela se encontra com o masculino, ela desce no masculino até a Terra. Então, ela vai no sobe e desce, tá? Muito bem. Eu vou trazer a meditação, mas antes eu vou falar um pouquinho do curso e já faço a meditação para vocês, tá? Eu quero pedir licença agora para apresentar para vocês o curso que eu tenho, tá? Da iniciação ao sagrado feminino, aonde eu trago a história da deusa, sobre o patriarcal, muito mais do que eu falei, gente, porque eu falei aqui 1h30, e esse curso são 14 encontros, tá? Aonde eu vou. Ih, a data aqui tá errada. A conexão da nossa natureza, dos nossos ciclos, né? Falar muito mais sobre feminino e masculino, a sombra que nós temos. Então, quando eu falo de fases da lua da gente, né? Interna ou externa, independente se tem útero ou não, eu estou falando de luz e sombra que existe tudo disso, né? Vou falar sobre as doenças, tem uma aula só sobre doenças do feminino, as suas dores, né? Então, é um pouco de ginecologia natural que eu trago, que eu trago a vaporização. Tem o Reiki de Maria Madalena, que eu trabalho, também é uma grande mentora dentro da minha iniciação, né? Que eu trago esse Reiki para vocês, então vocês são iniciadas no Reiki, vocês são iniciadas no benzimento, que é para trazer a conexão com a ancestralidade. Falo sobre a sexualidade sagrada, né? A expressão criativa que tem a mulher, e trago várias meditações de conexão para vocês. Essa formação, ela tem 14 aulas, elas são gravadas, tá? E ao vivo também. Então, você pode assistir ao vivo comigo toda terça-feira. Você pode também depois acessar a aula gravada. Quem não conseguiu, acessa depois. Quem conseguiu ver, pode repetir quantas vezes for preciso, porque isso fica acesso durante um ano para vocês, tá? O horário, as aulas é das 19h30 às 22h. Começa semana que vem, dia 28, tá? Então, vai até dia 28/7, e são 14 módulos, e eu sou a facilitadora. Facilitadora por quê? Eu facilito vocês relembrarem, através da história que eu vou mostrar para vocês, tudo que está aí dentro. Porque vocês já sabem, só precisam relembrar, tá? Esse curso, como lançamento, e somente para o grupo de vocês, ele está no preço de 268, tá? Mesmo passando essa data limite, eu vou liberar para vocês, a partir de hoje, até o dia do curso, a R$ 686, tá? Então, aí a forma Pix aqui que eu tô falando, que é no preço cheio, mas para vocês eu vou manter esse preço de 686, tá? Que vocês podem pagar até 3 vezes no Pix também durante a jornada, tá? As inscrições já estão abertas, eu já tenho algumas meninas inscritas, e para vocês no grupo, né, independente da data, eu continuo liberando com desconto. E vocês têm alguma dúvida para a gente ir para a meditação? Não. Rê, Isabel, Elaine,
Ariadne, Fê, Silvana, um Motorola que eu não sei o nome. Quem não puder abrir o vídeo para falar, pode só abrir o áudio, pode escrever. Porque o que eu queria saber, né? Além de dúvidas se vocês têm, o que que vocês gostariam de acessar nesse momento na meditação? Então, o curso está aí disponível para vocês, enquanto vocês vão me falando e escrevendo no chat o que que vocês querem acessar nessa meditação. Ele começa terça-feira que vem, tá? É um curso que traz bastante abordagem, bastante questão do feminino. Eu trouxe todo o meu conhecimento desses últimos anos, atualizei ele, né? Toda vez que eu faço, conforme eu vou tendo entendimento, eu vou atualizando ele. Então, ele tem uma forma sempre renovada, né, para trazer essa coisa sem a mistificação, sem trazer um mimimi de um feminino, né? Tá, Lu? O poder da cura interna. Então, é um curso que eu fiz com muito amor, com muito carinho, né? Com a conexão com a espiritualidade, e que era para trazer o de melhor para vocês. Então, quem quiser também já me mandar mensagem no WhatsApp, eu já converso com vocês. Meu amor, você que perguntou sobre as 13 anciãs, eu tenho essa formação também, mas eu não consigo dar dentro do curso, tá? É muito extenso. Vou até tirar uma cartinha aqui. 13 anciãs são 13 conexões divinas, como a gente também tem, não é da Irmandade da Rosa, mas temos também. São consciências, pensa na consciência maior da deusa mãe, fragmentada em 13 consciências, dividindo qualidades, características de conexão. O seu útero espiritual, Elaine, a gente consegue, tá? Não só acessar, porque o que acontece? Quando a gente acessa uma vez, é, é, não só conectar, é viver ele diariamente. No curso eu trago tudo isso, tá? Eu trago essa questão de... Porque o que acontece? Vocês fizeram a jornada, ou não, tá? Vocês estão aqui na aula assistindo agora ou depois, vocês estão tendo um conhecimento. Mas como vocês vão nutrir isso nos próximos dias para manter isso vivo dentro de vocês? Pensa uma criança que nasce e se eu não der alimento, ela vai morrer, vai minguar, né? Uma plantinha que brota e eu não continuo alimentando ela com água, fertilizante, deixando no sol. Morre. Então, para que tudo continue, a gente precisa nutrir. E o estudo é a nutrição, tá? Ó, eu tirei uma carta aqui e sai dessa anciã, a primeira anciã, tá? Ela fala da habilidade de aprender a verdade. Olha que doido, né? A gente está falando aqui de aprender as coisas de uma forma sem mistificação que eu trouxe para vocês, entendendo a natureza, porque eu sou muito questionadora, gente. Eu sempre vou perguntar o porquê. Mas por que é assim? E se fosse diferente, como seria? Então, toda vez que eu estudo, eu falo, tá, mas e por que tem que ser assim? Então, quando eu trago para vocês, eu trago nisso, onde eu estudei, eu fiz cursos, eu li livros, e eu me questionei, eu trago tudo isso, e aí assim, tá, é essa a verdade de agora, e que nem eu falo para vocês, não é absoluta, ela muda. Então, aprender a verdade, essa habilidade, é a proposta do curso,
né? A anciã vem falar aqui para vocês. Por que não aprender essa verdade e nutrir ela? Deixa eu pegar aqui até o livrinho, que eu sei que ela tem umas perguntas. Essa eu não sei de cor. Essa grande anciã, aqui, né, do raio amarelo, a primeira iluminação, ela pergunta assim: como está o seu amor próprio? Qual é a verdade que te faz florescer? Você está vivendo o seu sonho? Você gostaria de ter mais leveza em sua vida? Que aspecto você precisa deixar morrer para fluir a verdade interior? Que seria essa questão de me conectar com o meu útero. Você precisa sempre estar certa? Você consegue renunciar ao controle e confiar nos ciclos da roda da medicina? Então é isso que ela traz, essa sabedoria, para que a gente esteja sempre questionando. Porque não é perguntas com respostas embaixo, é perguntas que a gente descobre na jornada da vida. E essas descobertas, elas mudam. Deixa eu ver se passou mais alguma pergunta aqui. Tá? Então, vocês estão preparadas para a jornada, para a meditação? Vocês têm como ficar aí uns 10 minutinhos calma? Então tá. Então, vocês vão fechar os olhos. Vocês vão fazer uma respiração trabalhando com a pelve de vocês. Quando vocês puxarem o ar, vocês vão dilatar a barriga, encher a barriga de ar. Quando ela estiver cheia, vocês vão aprender, vão retrair a pelve, segurar esse poder interno. E quando soltar o ar, vocês vão soltar a pelve. Vai parecer que vocês estão liberando o xixi. Essa respiração vai ajudar a vocês sentirem o ponto de energia, de força de vocês e te empoderar, porque quando eu trago ar, eu trago poder e eu prendo a respiração, prendo a pelve, prendo tudo dentro de mim, seguro, sinto e solto, relaxando. Não só por cima, mas por baixo. Então, puxando o ar em 1, 2, 3, 4. Segura, trava a pelve e solta em 1, 2, 3, 4. Isso. Esse movimento relaxa o nosso centro de poder para desobstruir qualquer forma de energia que impeça de eu acessar o meu poder. Vai puxando o ar, segura e solta. Mais uma vez. E agora, sinta os seus pés conectados com o chão, a terra. E dele vai saindo raízes profundas. Vai atravessando várias camadas do solo. Conforme ele se aprofunda, ele vai chegando
em camadas mais quentes, quentes e profundas, como nossas entranhas. Vocês vão tocando na energia central da Terra. E vocês vão se alimentando por esse fogo sagrado que começa a subir por essas raízes. Deixa ela subir, deixa ela te nutrir calmamente. Ela chega na base da sua coluna e ela vai alimentando a sua energia vital. Seu chakra base vai permitindo que essa energia entre e seja alimentada. Todo o seu poder de força, o seu chakra base. E à medida que ele vai alimentando, vai vendo o que é despertado dentro de você. E eu vou ativando a energia vital de vocês. Esse fogo vai despertando a serpente interna, que começa a subir. Ela vai ativar no seu quadril, seu segundo portal. Ela movimenta as suas águas internas. Permite, além do seu útero, a você acessar o poder do seu ovário. Sinta essa energia subindo ao seu terceiro portal, seu empoderamento. A base cada vez mais vai trazendo essa energia e vai despertando cada ponto de força. Essa energia sobe e vai até o seu cardíaco, seu coração, o meio do seu peito. E começa a equilibrar.
a forças inferiores e superiores, liberando você das crenças de não merecimento. Sinta. Permita que todas essas coraças vão sendo arrebentadas por esse fogo sagrado. Quando chega na sua garganta, ela libera a verdade de quem você é, a verdade do que você busca. Ela ativa a sua terceira visão. Você vai lembrando do seu propósito, quem você é e o que mais você precisa acessar para se autocurar. E ela vai chegando na sua coroa, vai te conectando ao sagrado que está no universo, a deusa que está no universo, o ovo cósmico, o poder de criação. E você vai entendendo tudo que é preciso fazer aqui na Terra, manifestar, para trazer o melhor para você. A construção da iniciação da deusa, da teia da deusa, da grande vó-aranha, que tece a sua vida. Existe um propósito para você estar aqui. Um propósito será seguir, a dar continuidade, a nutrir essa jornada que não para aqui. Respirem profundamente. Vão mexendo o corpo, abrindo os olhos, retornando para o aqui e agora. Tá todo mundo bem? Todo mundo voltou?
Nossa, que maravilha. Essa sou eu! Nossa, que calor. Ui. Gente, essa é a minha proposta para continuar nutrindo vocês nesse poder que vocês tiveram, o poder de saborear hoje, degustar, tá? Nesses 14 encontros, tá? Mais alguém? E, e Nayara, né? Como que foi para você, meu amor? Tá sem áudio. Será que... Vamos aqui, ativar o seu som. Consegue me ouvir? Agora sim. Agora. Ah, boa noite. Boa Espero que noite. todas estejam bem. Passando para agradecer. Foi maravilhoso as contribuições, né? Adorei. E a meditação eu senti um calor nas pernas subindo, muito interessante, né? Que a gente, quando a gente se permite, né? Quando chegou aqui no plexo solar, eu senti um calor, depois um frio. E aí na garganta eu senti parece que tinha uma coisa presa, muito surreal. E consegui ver quando chegou aqui no coronário, né? É, uma luz bem forte em forma de ovo. Não sei se é porque você falou, Nossa, que lindo. mas foi surreal. Muito obrigado mesmo. É o ovo Gratidão. cósmico que eu levei Um vocês a beijo, acessar. meninas. Mas isso mesmo! Meu Deus! Isso mesmo. Só que estava bem luminosa, bem luminosa. Uhum. É o ovo da grande deusa mãe. É, foi isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu quero. Nossa, eu senti uma energia muito forte. Eu senti como se meus pés tivessem raízes enfiando na terra, sabe, indo cada vez mais fundo. Depois eu senti um calor que vinha subindo, eu senti Ah, borbulhar o vai meu falando. chakra básico. E aí foi subindo aquela energia gostosa, quentinha, e foi esquentando, esquentando. Quando chegou no meu coronário, eu vi uma coisa muito bonita. Eu vi um cedro, mais ou menos deste maior, né? Que eu não consigo mostrar no vídeo. Todo dourado, com folhas verdes e rosas. Nossa, uma coisa muito bonita, muito bonita. Quem Que falou isso? da serpente é meu animal de poder. Hum, tá. Nossa, eu senti subir energia dentro de mim. Eu Ativei. senti. Nossa, que maravilha. É, eu quis trazer o que eu posso entregar para cada uma e Uhum, nutrir nesse tempo, né? É isso, é trazer esse prazer de vida. E ó que eu ativei só um pouco, né? Quando eu faço a ativação da Kundalini é 1 hora, né? Só Kundalini, vamos se dizer, sem aula, só como terapeuta, né? É essa ativação que eu trago, é esse poder sagrado, né? Que eu acessei e fiz curso para entender esse poder como se manifestava, né, nas pessoas, para trazer com consciência e responsabilidade, mas é a libertação de um ser humano. É o êxtase, é o prazer, uhum, né? Não tem gênero, não tem identidade, não tem. Você pode ver que cada uma percebeu uma coisa, trouxe meus elementos de poder, né? Mas para poder ajudar e conduzir também, porque eu estou fazendo em grupo, mas é isso, é ter esse êxtase, né? Então eu trouxe na Poder da Palavra, onde eu trouxe o tempo todo aqui para vocês as explicações e o conhecimento que eu tenho para dividir com vocês, trouxe através da meditação meu poder energético para estar trabalhando e conduzindo com vocês, porque além de facilitador, eu também sou terapeuta. Então, qualquer coisa que ocorre durante o curso, eu tenho ferramentas para auxiliar. uhum. Vocês podem ver que eu dou liberdade de vocês falarem, de vocês perguntarem, de vocês trazerem a manifestação do que vocês estão percebendo. Então, é isso que eu gostaria de dividir com cada uma de vocês.
tá? Então, meu WhatsApp tá lá no grupo, vocês podem falar comigo, pode me chamar, tá? A gravação vai demorar um pouquinho para subir de novo, para poder liberar para vocês, mas eu tô liberando pro grupo, e não saiam do grupo, tá? Porque eu vou fazer outros movimentos, tá? Não só de cursos, mas de movimentos de encontro único, trazendo um tempo maior. Tô aqui vendo para fazer uma ativação de Kundalini em tempo integral com vocês também depois, mas mantenho no grupo, porque eu vou mandar ativado, eu vou continuar fazendo esse movimento com vocês, tá? E o grupo está lá. Vou colocar também as informações para que vocês cessem esse poder manifestado de consciência terrena, para vocês terem esse êxtase que vocês puderam absorver aí e nutrir ele dia após dia. Uhum. Tá bom, Então, querida. Muito obrigada, viu? Gratidão imensa, viu? Imensa. quero agradecer cada uma que esteve aqui comigo, né? Mesmo no gravado, que disponibilizou esse tempo, que se permitiu, que deu essa bênção para si mesmo, né? Para se abençoar com algo sagrado, né? Abençoar o seu corpo sagrado, sua sabedoria sagrada, nutrir o seu útero de alguma forma com uma informação que venha acrescentar. E aí, estou disponível para vocês, tá bom? Tá bom, muito obrigada, viu? Um beijo. Beijo para vocês também, meninas. Beijo, Tudo de meus bom. amores. Pode me chamar no PV quem Beijo. tiver dúvida, não Tá só de bom, inscrição de curso, mas qualquer coisa que vocês queiram, tá? tá bom. Uhum.